Todo mundo já ouviu falar de Peppa Pig, não importa se você tem 5 anos ou 50. Essa porquinha famosa conquistou o coração das crianças e de quebra de muitos adultos por aí. Porém, existe um detalhe que muita gente desconhece. Peppa Pig talvez não seja um desenho tão original assim. Já ouviu falar de Olivia the Pig, um desenho lançado nos Estados Unidos em 2009, mas baseado em uma série de livros infantis lançados no ano 2000? Pois é, a nossa querida Peppa pode ter se inspirado e muito nessa outra franquia. Mas até que ponto isso é verdade? Vamos resolver esse mistério hoje. Famílias Pigs. Vamos começar com algo que, para nós, é uma das semelhanças mais intrigantes entre as duas obras: as famílias das duas protagonistas. Se você acha que é apenas coincidência, presta atenção nisso. Primeiro, a Olivia é a filha mais velha da família, assim como a Peppa. Até aqui tudo bem. Mas adivinha só? Ambas têm um irmãozinho mais novo. No caso da Peppa é o George, na história da Olivia é o Ian. E os dois usam camisetas azuis. Sério, como isso é possível? Quer mais? Ambos os irmãos pequenos adoram dinossauros. Só que, no caso do George, ele praticamente é obcecado, enquanto o Ian divide seu tempo entre dinossauros e robôs. Talvez isso tenha sido uma tentativa de deixar o Ian um pouco diferente do George, mas no final das contas, os dois acabam sendo bem parecidos. Imaginem os dois brincando juntos? Seria uma bagunça. E não para por aí. Assim como a Peppa tem o papai e a mamãe Pig, Olivia também tem seus pais, que são chamados apenas de pai e mãe. Você já viu alguma diferença? Porque, sinceramente, eu não. Pode até parecer uma série de coincidências, mas quando a gente olha para tudo isso junto, fica difícil acreditar que seja apenas isso. Se você não está anotando essas provas ainda, sugiro que comece agora, porque além dessa, separamos várias outras para te mostrar nesse vídeo. Então calça suas botas douradas e vem com a gente conhecer um pouco mais desse incrível mundo da Peppa. Peppa x Olivia. Agora vamos falar sobre as nossas protagonistas, porque é aqui que as coisas ficam ainda mais suspeitas. As duas são porquinhas jovens, divertidas e cheias de energia, sempre prontas para viver novas aventuras. Cada episódio traz alguma lição importante, e elas aprendem enquanto brincam. Mas isso não é tudo. Ambas são chamadas de Pig. Para Peppa, esse é realmente o sobrenome dela, enquanto para Olivia é quase um título, tipo Sonic o Ouriço. Você acha isso pouco? Então preste atenção nos figurinos. Tanto a Peppa quanto a Olivia usam vestidos vermelhos. 2 semelhanças até passa, mas 3? Aí já é pra desconfiar. Eu sei, parece exagero, mas quando você junta tudo, fica praticamente inevitável imaginar que existe alguma conexão entre as duas. Seja inspiração ou plágio, alguma coisa rolou aqui. E o mais curioso é que não para por aí. Tem outra semelhança que a gente precisa comentar antes de seguir para a parte mais surpreendente deste mistério. Tio Garrett, da série da Olivia, por exemplo, é um dos poucos adultos que ganham um nome diferente da Peppa, que não revela o nome real de quase nenhum adulto. Mas esse padrão de não dar nomes reais já é o suficiente para unir as duas séries em algo muito curioso. Se até agora você está achando tudo muito suspeito, calma que tem mais por vir. Mas por enquanto você acha que a Peppa é mesmo uma cópia da Olivia? Ou tudo isso é apenas uma sequência absurda de coincidências? Se sim, comenta aqui embaixo cópia. Livro. Ok, a gente sabe que Peppa Pig às vezes parece ter sido copiada de algum outro desenho, mas a verdade é que existe uma história muito mais interessante por trás disso. E se prepare, porque a sua percepção sobre essa polêmica pode mudar completamente. Antes de mais nada, o desenho Olivia the Pig veio depois da Peppa, pelo menos na televisão. Peppa Pig está no ar desde 2004. São 20 anos de sucesso desde o lançamento do seu primeiro episódio. Já Olivia the Pig começou a ser transmitida em 2009, ou seja, 5 anos depois. Se formos olhar apenas por esse lado, é fácil pensar que Peppa não copiou nada, certo? Afinal, não tem como imitar o que ainda nem existia ou talvez tenha. Mas a verdade é que Olivia the Pig é bem mais antiga do que parece. Antes de ser um desenho, ela era uma personagem de livros infantis escritos por Ian Falconer, e o primeiro livro foi lançado em 2000. 4 anos antes de Peppa Pig estrear na TV. Isso muda tudo, né? Nesse ponto, é bem possível que os criadores de Peppa Pig, Neville Astley e Mark Baker, tenham lido os livros de Olivia e tirado alguma inspiração para criar a porquinha mais querida do mundo dos desenhos. Isso significa que copiaram tudo? Provavelmente não. Apesar de algumas semelhanças, as duas séries também têm diferenças significativas. Diferença 1: Mundo. Antes de decidir o veredito, precisamos olhar os detalhes mais de perto. E começando pelo mundo das duas porquinhas, fica claro que existem grandes diferenças. No universo de Peppa Pig, o planeta é habitado por vários animais de espécies diferentes que agem como humanos, trabalham, estudam, brincam e se relacionam. Há uma diversidade gigantesca que dá um charme único à série. Personagens como Geraldo Girafa ou a famosa Senhorita Coelha trazem um toque especial ao desenho. Já em Olivia the Pig, o mundo é muito mais limitado nesse sentido, porque todos os personagens são porcos. Sim, todos são parecidos com a protagonista. Apesar de ser interessante, nós precisamos concordar. É muito mais legal ver um mundo com elefantes, zebras, gatos e cachorros convivendo juntos do que uma sociedade inteira feita apenas de porcos.
Diferença 2. Família. As famílias das protagonistas são outro ponto que deixa as diferenças mais claras. Em Olivia the Pig, a porquinha não tem apenas um irmão, ela tem dois. O Ian, que é um pouco mais novo, e o William, que é um bebê. Além disso, a família de Olivia tem vários animais de estimação. O cachorro Perry, o gatinho Edwin e o peixe chamado Goldfish. Já na família da Peppa, temos apenas a Peppa, o George, Papai Pig e Mamãe Pig. Eles não têm bichinhos de estimação e a família é bem mais simples, o que acaba deixando o desenho mais focado nos personagens principais. Diferença 3. Personalidade. E não podemos esquecer as personalidades das protagonistas, que também são bem diferentes. Olivia é mais certinha e organizada, inclusive tendo uma lista de regras para a vida que ela cita frequentemente. Ela é muito criativa e vive imaginando o que quer ser quando crescer. Já a Peppa é pura bagunça. Ela tem um bom coração e adora brincar, mas por ser muito pequena, às vezes acaba fazendo birra ou sendo um pouco injusta. Quem não se lembra do episódio em que ela quase destruiu o computador da Mamãe Pig? O mais legal na Peppa é que ela sempre aprende com os erros, passando pequenas mensagens que ajudam as crianças a aprenderem também. A Olivia também traz lições valiosas, mas sempre de um jeito mais certinho e organizado. No fim, isso acaba deixando as duas porquinhas com identidades bem diferentes. E já iremos te contar o nosso veredito final sobre tudo isso. Mas aproveita e já clica aqui embaixo no botão de inscrição e entra para o nosso time de fãs da Peppa Pig e quem sabe da Olivia Pig também. Qual o melhor? Sabe, no mundo dos desenhos animados, a inspiração é uma palavra-chave. E quando falamos sobre programas que marcaram gerações, a Peppa Pig sem dúvida merece destaque. Mas tem uma coisa interessante nessa história sobre a Olivia the Pig. Isso porque a querida porquinha que veio antes, acabou ficando meio esquecida. Não é que os livros ou o programa da Olivia sejam ruins, pelo contrário. Acontece que os criadores da Peppa Pig encontraram uma fórmula que simplesmente funciona. Eles conquistaram crianças do mundo todo com o programa que criaram, e isso não é um feito qualquer. Se fosse só sorte, a série não estaria por aí dominando a TV e encantando os pequenos depois de 2 décadas inteiras. Sério, não é todo dia que uma porquinha vira um fenômeno mundial. Neville Astley e Mark Baker, os cartunistas que deram vida a Peppa, souberam pegar elementos que funcionaram na história de Olivia e usá-los de uma forma incrivelmente original. O resultado? Um dos maiores símbolos dos desenhos animados infantis, com brinquedos, roupas e até parques temáticos espalhados por vários países do mundo. Você consegue imaginar o impacto disso? E olha, a própria Olivia pode concordar com isso à sua maneira. Sua série foi lançada uns 5 anos depois de Peppa Pig surgir e virar uma febre absurda. É bem provável que os produtores tenham pensado, se a Peppa conseguiu, por que a Olivia não poderia conseguir também? Infelizmente, não foi bem assim. A série da Olivia teve apenas 2 temporadas, e seus livros encerraram em 11 volumes. O mundo dessa porquinha fofa não teve tempo de crescer tanto quanto poderia. Quem sabe, se tivessem apostado mais, nós teríamos visto uma disputa mais acirrada entre as duas. Mesmo assim, precisamos dar o crédito merecido para Olivia. Se não fosse ela, talvez os criadores de Peppa Pig não tivessem encontrado a inspiração que precisavam. Olivia pode não ter ganhado tantos holofotes, mas sua existência serviu como uma base importante para algo muito maior. Olha que doido pensar nisso, né? Se não fosse pela Olivia, talvez a Peppa Pig nem tivesse sido inventada. E convenhamos, o mundo seria um pouquinho menos divertido sem a Peppa, haha. E sabe o que é mais legal? Isso não é algo tão raro de acontecer. Muitos desenhos acabam servindo de inspiração para novas séries, que por sua vez acabam superando seus predecessores. Um exemplo perfeito disso é Bluey. Muita gente considera Bluey como uma evolução da Peppa Pig, pegando o que já funcionava e levando a outro nível. Se você comparar as duas séries, vai perceber como Bluey é uma versão mais moderna e detalhada do que Peppa já era. E tem muita gente que acha a família Heller ainda mais divertida. Mas, no fim das contas, qual o melhor? Olivia ou Peppa? A verdade é que não precisamos escolher. Cada uma teve o seu papel e seu momento. Olivia abriu as portas e inspirou a criação de um dos maiores fenômenos infantis do mundo. Peppa, por sua vez, dominou os corações das crianças e marcou a história. E você, o que acha dessa história toda? A sua opinião é super importante. Então conta aqui nos comentários o que você pensa sobre essa disputa de porquinhas. Olivia merecia mais? Peppa é realmente imbatível? Ou talvez Bluey tenha roubado o lugar das duas? Vamos adorar saber a sua opinião. Depois de quase 400 episódios e 20 anos de história, Peppa Pig se tornou uma série totalmente única e original, com personagens marcantes como a Senhorita Coelha e o Super Batata, que não existem em mais nenhum outro lugar. Já Olivia foi uma ótima inspiração para Peppa, mas sua história ficou mais limitada ao mundo dos livros e aos primeiros anos de transmissão na TV, já que ela teve apenas 2 temporadas. Mas agora vem a grande pergunta: qual é melhor, a original Olivia ou a icônica Peppa Pig? Para nós, com certeza Peppa Pig é superior, pois além de ser mais fofinha, o desenho é bem mais encantador. Deixamos 2 vídeos incríveis na sua tela agora. Se você quer continuar se divertindo com curiosidades e mistérios dos desenhos animados, é só clicar em um deles. Sem erro. Valeu por nos acompanhar e até a próxima!